Sejam todas bem-vindas na nossa 7ª aula. Estou muito feliz aqui, porque tem pessoas que estão aqui todas as segundas-feiras comigo. E hoje nós iniciamos mais uma aula onde nós estamos falando sobre o tema dependência emocional e qual o caminho, né, que nós podemos seguir aí para iniciar a cura da dependência emocional, e realmente a cura da dependência emocional é um caminho, é um processo. Muitas vezes essa dor, essa ferida da dependência emocional, da dependência afetiva, ela inicia lá na nossa infância, e nós vamos carregando ela durante toda a nossa vida, e chega um momento que ela fica insuportável, e eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui assistindo essa aula chegou nesse lugar, né, vamos dizer, nesse fundo do poço, aonde sentiu uma dor, e a dependência emocional nos leva a sentir uma dor de alma. Então, parabéns para todas vocês que estão aqui acompanhando essa aula, para todas vocês que vão assistir também essa aula depois. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a nossa criança, né? De que forma essa ferida ela se inicia lá na nossa infância, e todos os transtornos psicológicos, ela se faz presente em uma infância dolorosa, em uma infância que teve muitas agressões, abusos, esses abusos de vários, né, tipos psicológicos, físicos, emocionais. E hoje nós vamos compreender um pouco mais sobre essa criança, né? Entender também o porquê que muitas pessoas se comportam de certa maneira. Então, aqui eu estou trazendo consciência para todas vocês, olhar para a dor de vocês de uma forma compassiva, mas também olhar para a dor do outro, entendendo que se uma pessoa ela te controla, se uma pessoa você identificou que a pessoa que você se relacionou ele é narcisista, porque ele também tem um processo de sofrimento. E dependendo do grau do transtorno, cabe você, né, identificar isso e se afastar dessa pessoa, porque nem todas as pessoas que estão doentes aceitam o tratamento. Então, quando nós identificamos que nós estamos nos relacionando com uma pessoa doente, cabe a nós, sim, quando nós temos a informação, de oferecer ajuda, direcionando essa pessoa para um tratamento. Mas nem sempre essa pessoa vai aceitar, né, esse tratamento. Então, por isso que eu achei importante trazer essas aulas, para trazer essa consciência. O que eu tenho que fazer, como eu tenho que me comportar diante dos meus comportamentos, porque eu preciso olhar para os meus comportamentos e começar a olhar se eu também não tenho algum transtorno, por que eu estou atraindo esse tipo de relacionamento. Então, eu olho primeiro para mim, primeiro eu identifico quais são os meus transtornos, quais são os meus comportamentos, e aí eu consigo identificar o transtorno do outro, e assim, de alguma forma, conduzi-lo ou direcionar, ou apenas oferecer um tipo de ajuda. Então, nós vamos aqui dar a continuidade na nossa 7ª aula, entendendo um pouco mais dessa criança, dessa ferida, dessa dor que esse adulto carrega. Então, a nossa criança interior e a sua influência em nosso eu adulto, de que forma, né, que a nossa criança interior está influenciando nos nossos comportamentos hoje como adulto. Então, a criança interior, ela é uma parte da nossa mente,
que experimentou, experienciou, né, percebeu a vida e se adaptou a certos comportamentos e padrões para viver. Então, o ambiente que nós vivemos, ele é muito importante. O ambiente que nós fomos gerados, o ambiente que nós fomos criados, ele é muito importante. E esses comportamentos e padrões parte inconsciente da nossa mente, aonde nós carregamos as nossas necessidades não satisfeitas, as nossas emoções reprimidas da infância, a nossa criatividade, intuição e a capacidade de brincar. Então, quando nós estamos em um ambiente e nesse ambiente as nossas necessidades de criança não é suprida, e qual que é a necessidade da nossa criança, né? É receber atenção, é suprir a necessidade física, fisiológica daquela criança, se alimentar no horário correto, dormir no horário, né, correto. Então, uma criança, ela precisa se sentir segura, ela precisa de ter um adulto que direcione ela. E muitas vezes esses adultos que hoje têm transtorno, que hoje vivem alguns desafios em sua vida no todo, né? Não somente nos relacionamentos, mas uma criança que ela também tem dificuldade, um adulto que ela tem dificuldade de prosperar, também, de alguma forma, foi impedido, de certa maneira, de suprir aquela necessidade daquela criança, que aquela criança precisava. Então, a criança interior, ela é aquela que se manifesta em nós, cuja as experiências ainda não foram embora. E muitas vezes ainda vemos o mundo através dos olhos dessa criança. Então, o que acontece? Aquela criança, ela não supriu as necessidades dela. Aqueles adultos que faziam parte da vida daquela criança não conseguia suprir as necessidades daquela criança. E essa criança, ela cresce, se torna adulto. Só que o olhar dessa criança, desse adulto, ainda é infantilizado. Por quê? Porque as necessidades não foram supridas. E aí é aqui que nós começamos a criar todos os transtornos, todas as dores emocionais. Então, o relacionamento que tivemos com os nossos pais em nossa infância molda cada relacionamento que temos na fase adulta. Quando criança, nós devemos aprender a nos expressar, dizendo como nós nos sentimos. E é interessante aqui, porque eu venho de uma geração aonde que muitas vezes a criança ela não tinha voz, né? Eu me lembro muito bem que na minha infância o que era falado, fica quietinho, você não pode falar, você tem que ficar quietinho, não pode fazer bagunça. Então, quando os pais, eles, de certa maneira, quer corrigir a criança, mas reprimindo a espontaneidade daquela criança, aquela criança, ela não está conseguindo se expressar. E ela vai, quando ela cresce e fica adulto, ela vai ter dificuldade nesse expressar. Então, essa criança, ela vai crescer e vai se tornar um adulto mais tímido, mais fechado. E também, principalmente, quando, muitas vezes, essa criança, ela chora, e aí um adulto vem e diz, cala a boca, para de chorar, engole esse choro. O que acontece? Não podemos expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E nós sempre vamos precisar, essa criança, ela sempre vai precisar de uma figura adulta para guiar essa criança. Porém, muitas vezes, esse adulto, ele também é um adulto machucado. E aí vai, de alguma forma, sendo impedido daquela criança
expressar os seus sentimentos, expressar a tua voz, experienciar a vida. Por quê? Porque ali já começa a ter limites. Mas então, como fazer com uma criança que ela, né, está se expressando, mas de alguma forma ela está expressando e precisa colocar limite nessa criança? Essa criança, ela precisa ser olhada nos olhos, e o adulto que está ali diante dessa criança, qual seria o ideal, né? Seria esse pai ou essa mãe se posicionar na mesma altura dessa criança, olhar nos olhos dessa criança e dizer para ela: olha, nós estamos em um ambiente que agora você poderia se comportar dessa maneira. Quando chegarmos em casa, você pode correr, gritar, vai ter os lugares onde você possa expressar essas emoções. Então, quando a criança ela vai entendendo e compreendendo que a emoção dela ou o expressar dela não está sendo limitada, aí sim, aquela criança ela recebeu o porquê que ela não pode fazer aquilo. Então, muitas vezes, o que acontece? A geração que nós, né, passada, não tinha esse entendimento, não tinha esse conhecimento. E aí, o que acontece? Nós crescemos dentro desse ambiente onde nós fomos reprimidos. Então, você pode perceber que existem muitas pessoas, eu acredito que talvez até mesmo você, tem dificuldade de falar das suas emoções. É como se... É, é como se talvez sentisse uma vergonha de falar dessas emoções, né? Como se fosse proibido falar dessas emoções. Mas por quê? Porque tudo isso foi limitado lá na infância. E nós queremos e precisamos ser visto e ouvido pelos nossos pais. Mas a maioria de nós nasceu de pais que carregam seus próprios traumas não resolvidos, herdados também de seus próprios pais. E dessa forma, também é difícil para eles saber como regular suas próprias emoções. E, portanto, não consegue lidar com as nossas. Então, esses pais têm culpa? Não, eles não têm culpa. Né? Por quê? Porque eles não tinham o conhecimento suficiente, eles não sabiam como lidar, né? E a única coisa que eles estavam ali expressando, esses adultos, era o que eles sabiam. Então, eles não podiam fazer diferente. Só que isso, de alguma forma, hoje, você, como adulto, está carregando as sequelas de tudo isso. Então, todas as emoções não resolvidas, todas as necessidades que não foram atendidas e situações dolorosas em que nós nos sentimos assustados ou violados, não desaparecem simplesmente. O que acontece? Eles existem dentro de nós ainda, criando uma lente através da qual passamos a enxergar o mundo. Então, uma criança interior ferida, né, quais são as causas? Baixa autoestima, imagem corporal distorcida, medo de crítica, resistência à mudança. Aqui, voltando um pouquinho, medo de crítica. Quando existe uma criança ferida e ela tem esse medo de crítica, e você já se tornou, você tem talvez foi muito criticada na tua infância. E aí você cresce. Quando alguém te critica, você arma o teu mecanismo de defesa. E aí você tem medo de ser criticada, porém, quando você é criticada, você arma um mecanismo de defesa e se coloca na posição de defensiva. Então, fica um adulto mais agressivo. Resistência à mudança, profundo medo de abandono nos relacionamentos. E aqui, quando nós entramos, né, nesse profundo medo de abandono nos relacionamentos, é aonde que ficamos ainda mais dependente do outro, dependente emocionalmente, dependente afetivamente, porque eu tenho um medo tão grande de alguém me abandonar, que eu muitas vezes me coloco em uma posição de submissão, e eu me sujeito a situações
para que eu possa, para que eu não precise mais passar por essa dor do abandono. Então, gente, vocês conseguem compreender o quanto é sério, né, essa criança que ela não foi suprida essas necessidades, essa criança que viveu num ambiente tóxico, né? E eu gostaria que vocês trouxessem tudo isso para a consciência, e principalmente para você que tem filho, entenda e compreenda isso, né? Então, qual é o ambiente que hoje você está criando o teu filho, né? E não tem nada a ver, porque muitas pessoas, né, chegam em mim e falam assim, Ellen, eu estou dentro de um relacionamento tóxico, mas eu não quero me separar porque eu tenho meu filho. Mas talvez essa não separação está piorando ainda mais, né, os traumas que o teu filho, tua filha, possa estar vivenciando. Né? Então, não é sobre estar com o seu companheiro, com o pai ou, né, a mãe daquela criança, é sobre o ambiente. Então, de que forma eu vou criar um ambiente mais saudável para o meu filho? Porque não adianta, às vezes, você segurar ou estar dentro de um relacionamento que ele, de alguma forma, está tóxico para você e para essa criança. E quando você vai entendendo essas informações aqui, você vai compreendendo a importância de uma criança ter segurança, né? De uma criança estar em um ambiente saudável, de uma criança poder expressar as suas emoções, expressar ali o que realmente ela tem vontade de expressar. Então, essas vivências em nossa infância pode fazer com que as nossas fantasias infantis se tornem recorrentes e venham à tona em diferentes situações em nossa vida adulta. Então, as fantasias da criança interior funcionam como professores que nos permitem ver onde precisamos de cura, onde precisamos honrar a parte de nós mesmos que não conseguiu o que precisávamos, em uma fase muito importante de nosso desenvolvimento. Então, o que é interessante, né, aqui vocês trazer para a consciência? É interessante vocês tirar um minuto, tá? Do dia de vocês, fechar os olhos, puxar a respiração bem profundo, pratique aquela técnica que eu ensinei na aula passada e reflita sobre a infância de vocês, como foi a minha infância. Quais são as memórias que eu tenho da minha infância? Lembra que eu disse para vocês terem um diário, ter um caderninho, aonde vocês possam fazer anotações? Então, nesse diário que vocês possam anotar o que eu lembro da minha infância, o que eu vivenciei na minha infância, quais são as memórias mais significativas que eu tenho da minha infância. Porque ali, quando você traz a memória, você vai conseguir identificar as feridas, que eu já vou explicar daqui a pouco. Você vai conseguir ter mais consciência das suas feridas emocionais. Então, as verdades que nos foram ditas. Em geral, a criança ela toma tudo que lhe é dito como verdade, principalmente se essas falas são pronunciadas pelos pais, professores, avós ou demais pessoas que a criança entende como sendo importante ou uma referência em sua vida. Então, tudo que a tua mãe falou, tudo que o teu pai falou, tudo que o teu avô, a avó ou as pessoas que te criaram falaram para você, você comprou como verdade. E essas verdades, elas muitas vezes tornam os nossos valores. E esses valores, nós vamos viver a nossa vida em cima desses valores. Por quê? Porque é tudo aquilo que é importante. Então, acontece, porém, que nem todas as coisas que nós ouvimos
nessa fase de nossa vida foram positivas. E isso, infelizmente, pode ter nos deixado confuso, assustados e até mesmo desconectado da nossa natureza infantil. Por exemplo, quando você ouviu assim: se você não ficar quietinho, o bicho-papão vai te pegar. Isso era uma verdade, gente? Não, isso não era uma verdade. Aquele pai, ou aquela mãe, ou aquela tia, ou aquela avó estava falando isso para quê? Para você ficar quieto. Só que o que eles usavam, ou até mesmo que você usa, né? Se você tem filho, o medo. E para essa criança, aquilo se tornou uma verdade. E quantos de vocês, hoje, como adultas, não estão paralisadas com medo do bicho-papão? Quantas de vocês estão ali paralisada nos seus resultados, paralisada na tua vida, não consegue tomar uma ação, não consegue tomar uma decisão, não consegue fazer escolhas? Por quê? Porque você ainda tem medo do bicho-papão. Quantos de vocês não conseguem falar, verbalizar, se expressar? Por quê? Porque mandaram vocês ficarem quietas, calarem a boca. Então, nem tudo aquilo que você ouviu na tua infância é uma verdade. E aí você precisa trazer essa consciência. O que eu ouvi lá na minha infância que está me paralisando até hoje? Vocês entendem que é uma autorreflexão? Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. A cada atendimento que eu faço, né? Muitas pessoas preferem fechar pacote de sessões, né, semanais. Por quê? Porque a cada sessão a gente traz essa consciência, a cada conversa a gente consegue trazer à tona informações que muitas vezes a gente não tem essa consciência. Então, hoje, o que está te paralisando na tua vida? O que está fazendo você se manter dentro de lugares ou estar com pessoas que hoje, de alguma forma, está te prejudicando? Por quê? Porque você teve um comando lá atrás. E alguns exemplos comuns dessas falas entendidas pelas crianças como verdade são: você é muito chato, fraco, sério, barulhento, burro, você não é bom o suficiente, você é péssimo em matemática, você é péssimo em esporte, você é péssimo em fazer amigos, você não tem modos, você deveria ser como, entra na comparação, seu irmão, seu colega, seu primo, e aí entra na comparação, e aqui essa criança entende o quê? Eu não sou bom o suficiente. Ser eu é ruim. Então, aqui muitas pessoas que ouviram essas frases, gente, essas pessoas geralmente têm inveja. Por quê? Porque disseram para ela que ser ela não seria bom, né? Que ser ela não seria bom. Então eu começo a invejar o outro, eu invejo os meus amigos, eu invejo os meus parentes, eu invejo as pessoas que eu convivo, por quê? Porque ser eu não é bom, não é o suficiente. Desse jeito você nunca terá nada, né? Você nunca terá um amigo, você nunca terá emprego, nunca terá amor. E aí aqui também você entra num processo de querer provar algo, né? E aí eu tenho que provar, eu tenho que viver provando aqui que sim, eu sou bom o suficiente. Ou eu acreditei nessa verdade aqui e realmente eu não tenho nada. Eu não paro o emprego, eu não consigo ter amizades de longas datas, eu não consigo me relacionar por tanto tempo. Por quê? Porque aqui foi mandado um comando que eu não iria ter. Foi culpa sua
Se eu me separei, se eu gritei, se eu bati, se eu fiquei zangado, entende? Então, aqui, olha a importância dessas frases. E será que hoje essas frases estão reverberando de que forma na tua vida? Essas verdades que falaram para você, e de que forma você está verbalizando isso também para as pessoas, entende? Então, sinais de que a sua criança interior pode estar ferida. Medo de receber crítica, medo ou vergonha de se expressar em algumas situações, tendência a esperar que outras pessoas falem primeiro para saber o que é certo, fazer ou dizer, ou de que forma se posicionar, colocar-se em uma situação onde se tenta ajudar ou salvar alguém. Isso daqui tudo é comportamentos de uma pessoa que ela tem uma criança ferida, dificuldade em dizer não, né? Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela tem dificuldade de dizer não, porque ela quer ser amada. A sua criança, ela não conseguiu suprir ali as necessidades do amor, do afeto. Então, essa criança, hoje, como adulto, ela se expressa de uma forma que eu preciso agradar. Eu não posso falar não, porque eu preciso receber o afeto, eu preciso receber o amor, eu preciso receber atenção. Então, eu dou o amor, eu dou atenção, para que eu possa receber. Mas isso aqui acaba não acontecendo, e aí você vive no sofrimento. Quando uma pessoa fala não para você, principalmente para você que não consegue falar não, aquilo é muito dolorido, né? Então, por quê? Porque o cérebro, ele assimila que ela não me ama, ela não gosta de mim. Sentir-se responsável pelas emoções do outro, né? Então, aqui é uma criança que carrega uma culpa, porque apontaram que ela era culpada. Então, esses são apenas alguns exemplos de como a criança interior ferida se expressa. E o que ocorre na maioria das vezes é que não damos a devida atenção para esses sinais. A nossa tendência é descartar ou invalidar essas emoções, como o pai ou a mãe fizeram no passado. Então, o que nós fazemos? Nós não olhamos para dentro, nós negligenciamos as nossas emoções, da mesma forma que os nossos pais fizeram com as nossas emoções, da mesma forma que eles fizeram com as emoções deles também. E dessa forma, mantemos o ciclo e a nossa criança interior permanece não sendo ouvida e se manifestando em momentos de nossa vida adulta em que somos confrontados com a experiência, em que nos remetem a alguma experiência já vivida. Aí aqui nós chamamos, né, de gatilhos. Então, todas as vezes que você vai experimentar uma situação que a sua criança vem à tona, a criança ferida vem à tona, você de alguma forma vai se expressar em cima daquela dor. Então, aqui eu vou trazer para vocês hoje as 5 feridas emocionais, ou muitas vezes eu chamo de feridas mortais. Por que feridas mortais, Ellen? Porque essas feridas realmente levam à morte. Essas feridas é o que te leva para uma depressão, para uma crise de pânico, para esse sofrimento e essa dor da dependência emocional. Então, a primeira ferida aqui é a ferida do abandono. Será que você tem essa ferida? Vem comigo para vocês ver se vocês têm essa ferida. Afastar em prol a outra coisa. Eu não posso. O que isso significa? Vamos imaginar que a sua criança ela se sentiu abandonada pelo teu pai. E por que você sentiu abandonada pelo teu pai? Porque você gostava tanto de brincar com ele, tanto de brincar com ele, tanto da presença dele, porém, ele não poderia ficar com você. Eu não posso ficar com você. Por quê? Porque eu sou o provedor da casa, então eu preciso sair para
trabalhar. Se aquela criança, ela não tem um adulto que chegue nela e explique isso, ela vai se sentir abandonada. Gente, detalhe, tem muitas pessoas que fazem o quê? Ai, tá brincando com a criança, de repente ela tem que fazer alguma coisa, e simplesmente ela sai sem dar uma satisfação para aquela criança. Ela também se sentiu abandonada, ela também sentiu um abandono. Uma criança, um exemplo bobo de abandono, a mãe colocou ela para dormir e tinha uma irmãzinha mais velha, e aí a mãe foi na padaria buscar leite. E aí disse para a irmã mais velha: olha a sua irmã. E ela foi na padaria, essa mãe, e esse bebê, essa criança, ela acorda. E ela não vê a mãe. Essa criança, ela não tem dimensão e consciência do tempo. Por quê? Porque ela ainda vive uma mente inconsciente, ela está mergulhada dentro da mente inconsciente. Então, a mente inconsciente, ela é atemporal, ela não tem noção de tempo. Para aquela criança, aquilo foi muito. Às vezes a mãe foi em 5 minutos, foi e voltou, mas para aquela criança foi uma eternidade. Ali foi imprintado um sentimento de abandono. Então, vocês conseguem compreender que nem tudo os pais podem controlar e nem você que hoje é mãe, que é pai, pode controlar? Não pode, nem tudo. Por quê? Porque vai diante da percepção daquela criança, percepção daquele cérebro. Por isso que a gente bate muito na tecla que não existe culpados. Não existe. Nós podemos, né, tendo um conhecimento, tendo um entendimento de tudo isso daqui, nós podemos amenizar, sim, algumas situações. Porém, a gente não pode controlar toda a situação, porque a gente não sabe como aquela criança ela vai perceber. E às vezes aquela mãe ela foi, voltou em 5 minutos e nada aconteceu. Para a criança ficou tudo bem. Então, vai de cada pessoa, de como aquela pessoa vai interpretar aquela situação. Então, se passamos muito tempo distante dos pais, ou sem o contato com outras pessoas, a nossa mente assimila isso como abandono, entende? Então, é muito sutil essas emoções, né, esse sentimento, e aí por isso que a gente traz muito a questão da hipnoterapia, eu gosto muito, né, a minha especialidade é a hipnoterapia, e eu gosto muito de trabalhar com a hipnoterapia justamente por conta disso, porque com a hipnoterapia nós vamos lá no momento do trauma, no momento dessa memória de dor e de sofrimento, né? Então, é muito rápido a cura dentro desse processo. E nós ressignificamos. Então, hoje, você como um adulto, mergulha dentro do teu inconsciente, indo lá naquela cena, e aí nós ressignificamos aquela cena. Então, é assim que nós podemos promover também a cura com a hipnoterapia, tá? Então, o abandono, ele é muito... as feridas emocionais é muito sutil e, sim, pode ter acontecido de fato ou não, né? E aí nós temos a segunda ferida emocional, que é a rejeição. A rejeição, ela está ligada mais o eu não quero, né? Então, o bebê é aquele bebê que não foi desejado. Eu não queria engravidar. Pessoas que a mãe, né, tentou aborto, ela tem essa ferida aqui, tá, gente? E essa ferida, eu vou te falar uma coisa, ela dói muito, é uma dor realmente de morte, tá? Por quê? Porque é como se ninguém me quisesse, ninguém me deseja, tá? Está ligado também na questão da escolha do sexo do bebê, né? Às vezes hominho e mulherzinha e o pai queria hominho, né? Então ali de alguma forma você também
Opa. Você também sente essa dor, aquela criança, aquele bebê que não tem consciência, também sente essa dor da rejeição. Desenvolve uma máscara de caráter desenvolvido para evitar a dor da rejeição. Então, aqui, algumas pessoas, né, elas usam máscara, né? Então, muitas vezes elas têm a necessidade de agradar para não ser rejeitadas, né? E aqui pode trazer alguns desvios de caráter também, tá? Opa, saindo aqui. Então, essa é uma ferida emocional que fala sobre aqueles momentos de insuficiência na infância. Então, muitos pais ou responsáveis não sabem como praticar o afeto ativo com seu filho ou não demonstram amor de forma constante. Algo que também cria lacunas emocionais no crescimento dessa pessoa. Então, um adulto que cresce com essa situação na bagagem tem fortes tendências em ter medo de se relacionar por não ser bom o suficiente ou por não querer ser rejeitados. Então, aqui, como eu disse, é uma dor muito grande. Então, aquela pessoa, ela até tem esses desvios de caráter para que possa ser aceito. Então, essa pessoa, ela busca o tempo todo, de alguma forma, ser aceita. E o que acontece? Muitas vezes, essa pessoa que também tem a dor da rejeição, às vezes, ela rejeita, para ela não sentir que ela foi rejeitada. Tá? Então, por exemplo, quando ela percebe que ela está sendo rejeitada, isso, gente, acontece muito dentro dos relacionamentos, tá? Quando talvez você já está dentro de um relacionamento e aquela pessoa, ela começa a perceber que ela não está sendo aceita da forma que ela é, ou ela recebe muita crítica, ela está sendo rejeitada de alguma forma, ao invés dela esperar, né, você talvez tomar uma decisão, ela mesma toma uma decisão, para que ela não precise ser rejeitada, tá? Então, aí ela acaba aqui rejeitando, para ela não sofrer essa dor da rejeição. Aí nós temos aqui a terceira, que é a humilhação. Então, a origem desse problema é no julgamento das pessoas, nas críticas pesadas e na reprovação que muitos pais imprimem nos seus filhos. Então, essa criança, elas crescem guardando suas inseguranças, seus medos e pensamentos, até mesmo de pessoas próximas, por puro medo de serem julgadas. Então, são aquelas crianças que cresceram num ambiente muito crítico, muito julgador, que foram apontadas, né? Elas não puderam expressar as emoções, elas não puderam expressar ali o seu jeito de ser, porque todas as vezes que de alguma forma manifestava essas expressões, ela era apontada, ela era criticada, ela era reprimida. E crianças também que foram humilhadas perto de outras pessoas, né, que foram apontadas perto de outras pessoas, crescem com essa dor. E aí nós temos a quarta, que é a dor da traição. Então, os pequenos tendem a confiar muito nos adultos, né? Então, eles têm ali um ambiente onde que eles confiam tanto nos pais, nas pessoas que estão próximo dela, que quando essa confiança ela é quebrada de alguma forma, uma das primeiras ideias de traição é formada na cabeça dessa criança. Então, vamos imaginar que uma menina, uma criança, ela confiava demais no pai, né? O pai era o super-herói dela. E aí, de repente, teve até um caso, né, que aconteceu de uma paciente que ela idolatrava o pai era tudo para ela, e um dia ela pegou o pai dela com uma outra mulher que não era a mãe, né? Então ali teve uma quebra, aquela criança sofreu ali uma dor,
da traição já na infância. E o que acontece? Essa criança, ela cresceu com essa quebra, com essa dor da traição, o relacionamento, e aí ela pode começar a ter comportamentos até mesmo de excluir a figura masculina, tá? Principalmente, às vezes, o que acontece? Vem aquele homem que vai te entregar o carinho, o afeto, a atenção. Qual é a tendência? Essa mulher excluir esse tipo de homem, tá? Por quê? Porque ela começa a honrar essa ferida, né? O que isso significa? Significa que ela vai ter uma atração maior por homens que têm a tendência de trair, tá? Por quê? Porque qual foi o imprint? O imprint foi homens traem. O meu super-herói, a pessoa que eu mais confiava, traiu uma mãe. Então, imprintou qual verdade? A verdade de que homens traem. Então, ela começa a expelir aquele homem que, de alguma forma, não faria aquilo com ela, e ela atrai, ela tem uma atração maior por homem que vai honrar, né, essa dor. Então, por isso que essa ferida, por isso que precisa ser olhado e precisa ser curado, precisa ser ressignificado. Porque quando isso é curado, ressignificado, você começa a mudar esse olhar, e aí você atrai para a tua vida aquele homem realmente fiel, aquele homem que vai te entregar, né, o que você realmente deseja. Então, quando uma criança ela sente traída no período da infância, o medo de confiar e ser traído vira uma grande rotina, inclusive na fase adulta. Aqui, gente, essa ferida aqui, ela também é bem profunda, porque aqui gera vários transtornos, tá? Então, a pessoa que teve essa ferida da traição, ela pode desenvolver vários transtornos de não conseguir enxergar a realidade. Ela começa a criar situações na mente dela, diante, né, dessa ferida, que não é real, que não é real, de fato, né? Então, é como se colocasse aquela lente e a pessoa ela começa a enxergar os fatos com essa lente. Então, quando promove a cura, tira essa lente da traição, você começa a enxergar a realidade de fato. Está fazendo sentido para vocês? Aqui nós vamos para a quinta, a quinta ferida, que é a injustiça. Deixa eu ver aqui. Que é a quinta ferida. Então, a injustiça é outro sentimento que se cria desde muito cedo também, porque desde sempre somos colocados em situações de julgamento pelos outros. E especialmente quando se é criança, seja em brigas com irmãos, problemas na escola ou com os próprios pais, se sentir injustiçado e se sentir desvalorizado é muitas vezes sem importância. Então aqui, gente, esse sentimento de injustiça é como se eu não fosse importante. Então é como se eu fosse descartado. E aí eu me sinto injustiçado. A maioria das pessoas que tem essa ferida, ela é uma pessoa que está naquele lugar de vítima. Então aqui eu sou vítima. Por quê? Porque eu sofri uma injustiça, tá? Então, assim como as outras feridas emocionais, essa é uma lacuna que acaba sendo projetada para o seu futuro eu, gerando fortes tensões nesse tipo de acontecimento. Então, o que acontece são, sim, vamos colocar aqui, né, 5 lentes que foi colocado
na minha infância, que foi imprintado no meu cérebro, e hoje os meus resultados, ele está pautado nessa minha visão de mundo. Hoje, qual é a lente que você está usando? A lente do abandono? A lente da rejeição? Da injustiça? Da humilhação? Qual é a lente que você está usando hoje? A lente da traição? Então, você vai olhar para a vida e vai atrair para a sua vida situações diante das suas feridas emocionais. Qual é a ferida que hoje você tem que curar? A do abandono, da injustiça, da humilhação, da traição? Qual é? E aqui, Ellen, eu posso ter mais de uma ferida? Sim. Tem pessoas que têm duas, três, tem pessoas que têm todas as feridas, sim, né? Então vai depender muito qual foi o ambiente que você viveu, né? Qual foi o ambiente que você viveu na tua infância, quem eram as pessoas. E quanto mais adultos machucados, mais esses adultos machucam criança, né? A criança. Então, se os seus pais foram muito machucados, provavelmente eles te machucaram. Então, faça uma reflexão: qual será a dor? Qual será a ferida emocional do meu pai? Qual será a ferida emocional da minha mãe? Porque quando você entende isso, você começa a usar a tríade do sucesso, que é o que eu expliquei na semana passada. Você aceita a tua história, você perdoa a tua história e você tem gratidão por tua história. Porque talvez o que você viveu, o que a tua criança viveu, não foi nem um terço do que os teus pais viveram, do que os teus avós viveram, entende? E hoje você está tendo a oportunidade de ter esse conhecimento, de ter esse entendimento. Os seus pais, os seus avós, nem faziam ideia, né? E ainda, tipo, imagina, eu vou saber das minhas feridas emocionais. Não tinham conhecimento, não tinha como eles acessarem esse conhecimento. E vocês também que estão aqui nessa aula, assistindo essa aula, também são privilegiados, porque não são todos que essa informação vai chegar. Então, vocês são privilegiadas, chegou o momento de vocês terem o conhecimento nos liberta. Quando nós temos o conhecimento, nós temos a oportunidade de curar, de fazer diferente, de acessar uma nova vida, de tirar essa lente que está te machucando e colocar uma lente da verdade. Qual é a sua verdade? Qual é o seu verdadeiro eu? Se você cura, se você cura todas essas feridas, quem será que você vai se tornar? Se você permite curar todas essas feridas, todas essas dores emocionais, quem realmente você é e quem realmente você vai se tornar? Porque hoje, talvez você está vivendo baseado nessas feridas, nessas dores emocionais, as suas escolhas, decisões, os seus comportamentos está baseado em todas essas feridas. E é diante dessas feridas que nós criamos o quê? A nossa persona. O que é a nossa persona? A nossa personalidade. Por isso que, né, nas primeiras aulas, eu fiz muita pergunta: quem é? Quem é você, realmente? Quem é você? Será que você é quem você pensa que é? Será que você é essa persona? Será que você é esse ego? Porque esse ego aqui, ele está baseado em todas essas feridas que eu acabei de explicar para vocês. Será que vocês todas essas feridas, todas essas manchas, todas essas dores, todas essas reações?
impulsivas, todos esses vícios, né? Porque todos esses vícios, todas essas reações, todos esses comportamentos, será que eles não estão pautados em cima dessa persona, desse ego, dessas feridas emocionais não curadas, não expressadas, não verbalizadas, não olhadas? Quantas vezes a sua criança só queria falar dos seus próprios sentimentos para a mamãe, para o papai, né? Quantas vezes aquela criança só queria brincar com um amiguinho e ele era impedido de fazer isso, porque tinha regras, tinha limites, e aquela criança sentiu raiva, e ali foi criando uma personalidade, uma irritabilidade. Quantas vezes a mamãe estava estressada com o papai porque o papai não chegava em casa e a mamãe descontava a agressividade em você, entende? E você muitas vezes se achava que era você a culpado, o culpado. Então, qual é a minha persona hoje? Qual é a minha máscara que eu criei para eu conseguir sobreviver? Sobreviver em um ambiente tóxico, em um ambiente onde não foi preparado para receber uma criança. E é culpa dos pais? Repito, não, não é, não existe culpado, não existe culpados. Né? Então, a gente olha para o nosso passado agora com consciência. Qual é a personalidade que eu criei de mim mesmo, que eu preciso agora desfazer dessa personalidade, que ela já não serve mais para mim? Qual é a ferida emocional que eu preciso me curar para que eu possa me tornar uma outra pessoa? Imagine nesse momento o teu eu do futuro. Imagine nesse momento o teu eu do futuro. Como ela é, como ele é, né? Então, hoje você está vivendo, talvez, através do seu ego, né? E esse ego, ele é total ruim? Não, ele não é total ruim. E vamos entender isso. Então, o que é o ego? O ego é a consciência, o eu de cada um. Ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. O conceito de ego é bastante utilizado em estudos relacionados à psicanálise e à filosofia. E, de acordo com a teoria psicanalista, o ego faz parte da tríade do modelo psíquico, formado pelo ego, pelo superego e pelo id. Então, vamos entender o que é tudo isso. É uma tríade, né? Então, como o ego ele é formado? O ego é a parte da mente responsável por agir como o mediador entre as forças e os impulsos do superego, a nossa consciência e o nosso eu ideal e o nosso ides, a parte que é responsável por satisfazer as nossas necessidades básicas. Então, vamos lá. O id, né, ele é ali os nossos instintos, tá? Então, o que é os nossos instintos? É tudo aquilo que instintivamente a gente reage, tá? O ego, por exemplo, instinto. Eu tenho um instinto. Vamos usar um exemplo. Eu quero ir no banheiro fazer xixi. Ali é o instinto. O bebê, ele consegue ter consciência se dá para ele fazer xixi naquela hora ou não? Não. Então, o bebê, ele não tem ego. Ele não tem essa parte do cérebro ainda desenvolvido. Ele não tem a consciência que naquele lugar que ele está, ele não pode ir lá, né, fazer xixi, fazer cocô. Então, o que acontece? Aqui nós temos o id. O id é o nosso instinto. Quando nós vamos formando essa parte do nosso cérebro e nós vamos tendo consciência, aí aquele bebê ele começa a ser ensinado de que ali dá para ele ir no banheiro, ali ele precisa segurar um pouquinho. Então, essa criança já vai estar o quê? Com 3 aninhos, 4 aninhos. Então, ali ele já começa a ter uma parte do cérebro
ter essa consciência, e ali já está formando esse ego, isso eu posso, isso eu não posso, tá? Então, ele já consegue, de alguma forma, controlar esses instintos. Porém, existe algumas partes, né, do ID que é uma necessidade básica, e tem algumas necessidades básicas que elas não foram supridas. Aqui que tem a grande questão. Quando essas necessidades, por exemplo, aquele bebê que é muito, aquela criança que já entende, a mãe fala, espera só um pouquinho, você já vai no banheiro. E aí imagina que aquela mãe se esquece, não leva aquela criança no banheiro. E aquela criança, ela consegue segurar por muito tempo. A necessidade dela não foi suprida. E aquela criança corre um sério risco de desenvolver uma doença. Por quê? Porque foi reprimido aquilo que era instinto. Entende, gente? É aonde que vem as doenças, tá? Então, sempre que tiver uma necessidade básica não suprida, você vai criar uma doença. O ego, ele surge, então, a partir da interação do ser humano com a sua realidade. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, o ego, ele surge a partir da interação do ser humano com a sua realidade, adequando os seus instintos primitivos com o ambiente em que vive. E é também chamado de princípios da realidade. É um mecanismo responsável pelo equilíbrio da psique. Então, o ego, muita gente fala mal do ego, né? Mas o ego, ele é necessário. Por quê? Porque se a gente não tiver o ego, a gente vai ou agir só pelo instinto, e esse instinto nem sempre é tão legal. Então, a gente precisa de ter essa parte da identidade para saber o que é bom e o que não é bom, tá? E aí nós temos o superego. Então, o que é o superego? O superego é o aspecto moral da personalidade do indivíduo. E de acordo com a teoria da psicanálise de Freud, o superego ele é responsável por domar o id, ou seja, reprimir os instintos primitivos com base nos valores morais e culturais. Então, vou explicar aqui. Por exemplo, o desejo, né, sexual, ele é um instinto, tá? Se a pessoa ela não tem essa parte do cérebro desenvolvido, tá? Que é o superego, o que aquela pessoa vai fazer? Ela vai sair procurando várias outras pessoas e talvez essa pessoa ela não consegue ter a consciência. Eu estou hoje dentro de um relacionamento. Se eu fazer isso, se eu for pelo meu instinto, eu vou machucar aquela pessoa. Ela não consegue ter essa consciência aqui, entende? Então, uma pessoa que ela trai demais, uma pessoa que tem vários parceiros, é porque essa parte do cérebro ainda não está desenvolvido e ela está agindo somente pelo id, pelo o instinto, tá? Então, e por que será que ela está agindo só pelo instinto? Um adulto, talvez porque a necessidade dela não foi suprida. E aí, ali, a gente pode identificar que existe um transtorno, tá? Então, a pessoa, ela tem um transtorno. Se aquela parte do cérebro ainda não foi desenvolvido, e já era para ser desenvolvido, porque ela já hoje vive uma vida adulta, ela tem um transtorno. Aí vem todo o processo dos transtornos, tá? Então, quem tem o ego alto ou inflado, como se costuma dizer também, portanto, é aquele que confia demais em si mesmo, gosta demais de si e sempre se julga capaz de fazer qualquer coisa. Esse tipo de comportamento pode ser preocupante, porque nem sempre corresponde à realidade. Então, vocês conseguem compreender que quando aqui esse superego ele entra também em desequilíbrio, quando ele está inflado demais, aquela pessoa ela começa a olhar somente para ela entra nesse desequilíbrio, ela não pensa se vai machucar o outro ou não, e ela começa a
se machucar e machucar outras pessoas. Então, tem que ter uma harmonia aqui, tá? Então, como o ego age? O ego se guia pelo princípio da realidade e, por isso, regula os impulsos inadequados do id. Essa infância psíquica também age como mediadores entre as vontades do id e as limitações do superego. Ou seja, o ego nos ajuda a manter o equilíbrio, bem como a sanidade da nossa personalidade. Gente, esse é um assunto um pouco complexo, mas eu achei muito importante passar para vocês. Depois, essa aula vai ficar gravada. Assista a aula novamente, para vocês conseguirem entender isso daqui. Porque quando vocês começam a entender isso daqui, ter esse conhecimento, vocês começam a curar uma parte da sua personalidade. Você começa a curar esse ego inflado, você começa a curar todas essas feridas emocionais que você tem carregado. E quando você começa a colocar em harmonia essas suas três partes nessa tríade, que é o id, o ego e o superego, você começa a ter uma vida muito mais saudável, tanto psicologicamente, tanto emocionalmente, tanto fisicamente, porque está tudo aqui, a geração do que você, das doenças, né, a sua personalidade em desequilíbrio, está tudo aqui, isso daqui explica, né, o porquê dos transtornos. Então, eu quis trazer essas informações para você entender que a dependência emocional, ela está pautado nessa criança ferida que construiu um ego, né, e você hoje está vivendo diante desse ego, talvez ferido, dessas necessidades não supridas, ou até mesmo aquela pessoa que te machucou. Então, se você vai compreendendo tudo isso, você vai conseguir entrar dentro de relacionamentos muito mais saudáveis. Mas, para isso, você precisa primeiro se curar. Porque se você está atraindo uma pessoa com transtornos, olha para você, em que momento você também tem alguns traços de transtorno, tá? Então, quais são as três estruturas da personalidade? Id, ego e superego. Então, esses são os três componentes da teoria estrutural, que representam, respectivamente, os impulsos, a racionalidade e o senso moral. Então, cada uma dessas partes, ela é responsável por diferentes aspectos da personalidade e define como o indivíduo age e se relaciona com as outras pessoas. Então, essa estrutura, ela é formada em que momento? Na segunda e na terceira infância, tá? Então, na primeira infância, nós temos apenas o id. Então, aquela criança na primeira infância, que é gestação, que é a concepção, gestação, nascimento, ali a primeira infância, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, aqui já começa a criar a segunda infância, né? Dentro da psicologia, da neurociência, eles dizem que a partir dos 7 anos, mas hoje a gente percebe o avanço do cérebro humano, né? Essas crianças estão já nascendo muito avançadas, então 3 aninhos, 4 aninhos, ela já começa a criar esse traço do ego, né, da personalidade. E na adolescência vem esse superego, tá? Então, aqui nós temos, né, o id, né, o superego e o ego, para vocês terem uma dimensão. Então, aqui embaixo, ó, vamos dizer que é o nosso inconsciente, né? Subconsciente, inconsciente e a nossa consciência. Então, quando nós começamos a ter esse superego, é como se a gente conseguisse olhar para fora, né? Só que o que está comandando muitas vezes a nossa vida é o quê? O id, o nosso instinto. Por isso que eu preciso mergulhar dentro de mim e saber realmente quem eu sou. O que meu instinto está me dizendo, querendo me dizer? O que eu estou sentindo aqui? E aí, quando eu começo a ter consciência das minhas sensações, da minha parte do cérebro
instintiva, eu começo a subir para o meu ego, saber se isso é bom, se isso. E aí eu faço uma negociação, vamos dizer assim. E aí aqui a gente temos um exemplo, né? O id diz, eu quero isso, né? Opa, eu quero isso. O ego diz, acho melhor ter cautela e me conter. Então, vamos, por exemplo, você viu um homem bonito. O seu instinto diz, nossa, eu quero ter um relacionamento com aquela pessoa. Aí o ego diz, mas lembra que você é casada, lembra que você não pode, entende? E aí o superego diz, isso não é certo, então eu não vou fazer. Entende por quê? Porque aquela pessoa que ela age só pelo id, eu quero, eu vou, eu faço. Ela não tem essa parte do cérebro aqui desenvolvida, ou de alguma forma ela tem alguns transtornos, né, que precisa ser olhado e precisa ser curado, tá? Para que esse ego e esse superego, ele também comande a vida dessa pessoa. E aí aqui nós temos um exemplo, né, eu peguei essa foto porque achei interessante e é bem nítido o exemplo do que é o meu id e o meu superego, né? Então, aqui no meu superego, eu me coloco, aqui tem uma dupla personalidade, tá? Então, eu me coloco numa situação onde eu sou aceito pela sociedade, mas no meu íntimo, realmente eu quero isso. Né? Aqui nós temos, sim, um processo de transtorno de personalidade, então eu não posso ser aquilo realmente que eu gostaria de ser. Né? Então, e por que eu gostaria de ser? Por que meu instinto está pedindo isso daqui? Né? Então, por isso que precisamos olhar para esses transtornos e perceber quem realmente nós somos. Então, sempre há uma criança ferida escondido em adultos difíceis, né? Então, são esses transtornos, esse desequilíbrio, né? E o convite realmente dessa aula é para você ter essa consciência, em que momento que eu estou agindo pelo meu instinto, em que momento que eu estou agindo demais pelo meu ego, pelo meu superego, né? E qual que é o ideal, né? Vamos dizer assim, é você ter esse equilíbrio que eu posso, que eu não posso, me conhecer, conhecer o meu corpo, conhecer quais são as necessidades do meu corpo, né? Uma pessoa que ela está dentro de um relacionamento e quer outros relacionamentos, e ela tem uma busca constante pelos vícios, por quê? Porque aquela criança, ela teve um processo de dor, né, na infância, ela foi abandonada, ela foi rejeitada, ela não recebeu o carinho afetivo, um abraço, um acolhimento nos momentos que ela precisou, né? Ela foi julgada, ela foi humilhada, e hoje, como adulta, ela, de alguma forma, tenta ainda suprir essas necessidades. Então, quanto mais você se conhece, mais você se liberta. E esse é o convite, né? Do que eu preciso me libertar, o que eu preciso me curar, qual é a minha necessidade que não foi suprida, qual é a minha dor, qual é a minha ferida emocional que eu estou carregando, que eu preciso olhar para essa ferida emocional e preciso ressignificá-la. Então, gente, por isso que eu falo, compartilhe esse vídeo, me ajuda a chegar em mais pessoas, né? Porque hoje o que acontece? Muitas pessoas não têm esse entendimento, não têm esse conhecimento, né? As pessoas ainda não. Por que o nosso mundo está doente? Por que hoje nós temos tantos transtornos psicológicos? Tantas pessoas aqui no Brasil estão um número altíssimo de pessoas com depressão, com ansiedade, né, com processo de crise de pânico, com transtornos psicológicos. Então, vamos ser a contribuição, levando essas informações para as pessoas, compartilhando esse vídeo, né? Por quê? Porque quando nós temos o conhecimento, nós começamos a nos curar. É esse o processo de cura. O conhecimento nos liberta, o conhecimento realmente nos permite que a gente comece esse processo de cura. Eu digo que todos os seres humanos deveriam fazer terapia. Por quê? Porque a gente entra num processo tão grande de dor, de sofrimento. Todas as pessoas
lá na infância, de alguma forma, sofreram alguma dor emocional, alguma ferida, e a sua vida, muitas vezes, está pautada em sofrimento, por falta de conhecimento, porque o sofrimento, ele não é necessário quando você sai do lugar de ignorância, né? Então, quando eu sou ignorante, ou seja, quando eu não tenho uma informação, eu fico uma vida em sofrimento. Então, hoje, né, nós temos que agradecer a tecnologia, nós temos que agradecer, porque hoje nós temos informação na palma da nossa mão. E será o que nós estamos fazendo, né, com essas informações, de que forma nós estamos buscando e de que forma nós também estamos compartilhando, né? Ao invés, muitas vezes a gente fica mandando vídeo, fica mandando links, fica mandando coisas para os nossos amigos que não vai ajudar em nada, né? E às vezes a pessoa deixa de mandar um vídeo, deixa de mandar algo que vai libertar aquela pessoa, vai salvar casamento. Então, esse é o intuito dessas aulas, é para que vocês também possam me ajudar, porque eu consigo fazer uma parte. Agora, imagina, né, vocês aqui que estão assistindo esse vídeo, compartilhem esse vídeo, quantas pessoas vão conseguir ter essas informações e entender, ok, eu entendi que eu tenho essa dor emocional, então agora o que eu posso fazer para me libertar disso? Como que eu posso me curar? De que forma? Quem pode me ajudar? Né? Então, esse é o objetivo, é que nós possamos realmente aí um ajudar o outro. E aí nós temos aqui as técnicas terapêuticas, né, eficazes para a cura da criança interior. Então, uma delas, né, eu trabalho aqui com todas essas técnicas, mas uma delas que eu acho muito eficaz é a hipnoterapia, como eu disse. Então, a gente entra num processo de acessar o inconsciente e ressignificar aquela memória traumática de abuso, de agressões verbais, físicas, né, emocionais. Então, é como se a gente acessasse uma linha do tempo, voltasse. Ah, Ellen, mas eu não quero relembrar do meu passado. Não, já doeu demais. Eu vou acessar, vai doer mais ainda. Mas, gente, é pela última vez que você vai acessar aquilo. Por quê? Porque quando nós acessamos diante de uma sessão terapêutica, nós vamos acessar aquela informação para ressignificá-la, para você tirar essa dor do abandono, essa lente da rejeição, essa lente, né, da humilhação, e colocar uma lente aonde você possa enxergar de uma outra forma. Tá? Aí temos a constelação familiar, que faz toda uma reorganização do sistema familiar, que também é um processo de cura lindíssimo. Eu trabalhei muito tempo dentro da jornada de expansão da consciência, quando eu fazia os encontros presenciais. O renascimento é uma técnica que a gente trabalha com a respiração holotrópica, aonde que faz uma hiperventilação no cérebro, a gente volta também na linha do tempo e a gente ressignifica. Só que essa técnica hoje ela é muito eficaz, só que eu não trabalho mais com ela. Tá? Não tem necessidade de ser eu acho ela uma técnica um pouco mais agressiva. Então, hoje nós podemos ir para técnicas mais leves, mais tranquilas. E temos a limpeza do registro acástico. Eu substituí, na verdade, esse renascimento pela limpeza do registro acástico, onde nós fazemos toda uma limpeza no registro acástico das memórias, né? Porque hoje, se você está em sofrimento, com certeza você está carregando o fardo dos seus ancestrais, né? Para quem acredita em vidas passadas, de memórias de vidas passadas, que fica tudo acoplado na nossa coluna vertebral. Então, esse tratamento é o tratamento hoje mais, vamos dizer, eficaz, e essa técnica, ela chegou agora, tá? É a técnica mais recente para a cura, tá? Emocional. E a reprogramação mental. A reprogramação mental, você coloca áudios, né? Principalmente na hora que vai dormir, e você fica ouvindo, tá? Alguns processos ali
eu gosto muito de indicar reprogramação mental junto com o Ho'oponopono. Então, criança abençoada, minha criança abençoada, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Então, você fica ouvindo, tá, esses sons durante a noite, principalmente quando a sua frequência cerebral consciente diminui, e aí a gente coloca as informações direto no teu inconsciente. Então, é através de sons, de verbalizações, que a gente faz esse processo de cura também. Então, aqui nós temos essas técnicas, né, eficazes. Então, o convite aqui é diga sim para a sua cura, tá? É necessário você dizer sim para todo esse processo de cura, porque a sua cura ela só vai acontecer quando você dizer sim. Ellen, mas hoje eu não tenho condições de fazer uma terapia, hoje eu não tenho condições de pagar um tratamento, né? Aí entra muito no processo da escolha, né? Talvez você não tenha nesse momento, mas de que forma você vai criar recursos, de que forma você vai olhar para você com amorosidade e dizer: eu mereço esse tratamento, eu mereço fazer diferente, somente eu posso mudar a minha história, né? Somente eu posso me curar. Então, é você dizer sim, não adianta, você tem que dizer sim para sua cura, né? E para isso você hoje tem a minha ajuda, a ajuda dessas aulas, né? E eu fico à disposição para que vocês possam realmente aí permitir dizer sim para a sua cura. Na próxima aula, eu acredito que vai ser a última aula dessa série Dependência Emocional, tá? Eu vou falar um pouco sobre o porquê que eu estou atraindo, né? O porquê que eu estou atraindo esse sofrimento para a minha vida, né? Então, nós somos seres que estamos aqui para um processo de evolução. E se eu atrair, né? Por que eu atraí essa mãe, esse pai? Por que eu atraí? Por que eu vim nessa família de tantos conflitos, de tantas dores, né? Que abusou, que violentou, que me prejudicou na minha infância. Por quê? Né? Por que eu adquiri essas feridas emocionais? Por quê? Então, na próxima aula, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o porquê, e o porquê que você deve liberar o perdão, o porquê que você deve perdoar, o porquê que você deve aceitar, e o porquê que você realmente deve viver com gratidão, porque é um processo de evolução. E quando você toma essa consciência, você simplesmente transforma o teu caminho e começa a olhar para frente, criando um novo eu. Qual é o meu eu do futuro? Né? Então, eu paro de ficar lamentando o meu passado, todas essas técnicas terapêuticas para olhar para isso, eu paro, eu me curo de todo o meu passado, e agora eu dou um passo para frente e eu posso ser um novo eu. Então, gratidão, espero vocês na próxima segunda-feira para a gente falar mais um pouco sobre o porquê que nós estamos criando uma realidade de dor e sofrimento, tá bom? Tem alguém aqui que gostaria de fazer alguma pergunta? Vou abrir aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Posso finalizar? Sim? Então, gratidão, gratidão a todos. Alessandra, Jurema, Tassiana, Adolfo, gratidão. E até a próxima segunda-feira. Até mais. Um grande beijo.